Esse é um vídeo para falar da Uzi Minas, mas antes eu preciso falar sobre outro assunto: ceticismo. Eu vou descrever uma situação e você diz aí nos comentários se você já testemunhou ou mesmo se já foi protagonista de algo parecido com o que eu vou descrever. Imagine um cidadão comum que está frustrado com o atendimento de uma autoridade qualquer, um delegado de polícia, por exemplo. Aí ele vai lá no delegado, levanta a voz, coloca o dedo no nariz dele e fala: "Sou eu quem paga o seu salário." Bem, tecnicamente falando, a pessoa que faz isso não está errada, apesar de que eu não recomendo fazer isso com um policial armado até os dentes no final de um dia difícil. Mas existe aí uma questão de proporção. O quanto efetivamente aquele indivíduo paga do salário da autoridade e o quanto isso justifica um pouco mais de atenção para aquela pessoa. Essa situação é muito parecida com a daquele investidor médio que tem 200, 300 ações, às vezes preferenciais, e bate no peito todo orgulhoso dizendo: "Eu sou sócio dessa empresa." Pois é, tanto o sujeito que esculacha o delegado quanto o sócio da grande empresa de capital aberto não estão errados do ponto de vista estritamente técnico, mas digamos que estão se dando uma importância ligeiramente e apenas ligeiramente maior do que eles têm de fato. O investidor médio é tão sócio da empresa quanto o cidadão médio é patrão do delegado. No papel eles até são, mas na vida real são insignificantes. Ninguém nem sabe que eles existem. E eu tô falando isso porque faz parte do mindset, olha que palavra bonita, de um investidor cético nunca ter afeto por um investimento. O investidor cético sabe que esse papo de sócio é pura teoria e que ações, assim como quaisquer outros instrumentos de investimento, são um meio para um fim. Esse fim pode ser a tão sonhada liberdade financeira, uma aposentadoria precoce, sei lá, cada um tem o seu objetivo. Mas quando alguém me fala que investe para ser sócio de grandes empresas, o investidor cético que vive dentro de mim dá um sorriso disfarçado, como um adulto que ouve uma criança falando que está esperando Papai Noel. E o caso da Uzi Minas é um caso emblemático de empresa que, ao menos no passado, ganhava o afeto dos investidores. Quando eu comecei a investir com mais seriedade e consistência, aproximadamente 20 anos, por volta de 2004, 2005, tinham algumas empresas que eram tratadas como se fossem blue chips, a despeito de não serem empresas enormes. Uma delas era a Natura. Na época, nos fóruns de internet, nas salas de chat que ainda eram incipientes, se dizia que quem não tinha Natura era louco. Já a Uzi Minas tinha investidores que chamavam ela de Uziminhas, sugerindo que aquelas ações não eram para vender nunca. Vende todas as outras, mas essas são minhas. Então veja que interessante, 20 anos atrás se acreditava que algumas empresas eram a prova de falhas. Tão à prova de falhas que você podia fazer toda a sua poupança em ações delas que não tinha como errar. Natura e Uzi Minas eram duas dessas empresas supostamente à prova de falhas. Aliás, escreve aí nos comentários quais são as empresas e as ações que o pessoal considera hoje como a prova de falhas. Quem sabe elas ganham um vídeo como esse aqui daqui 20 anos. Então eu repito, não se deve ter amor por uma ação ou por uma empresa, até porque esse amor não é correspondido. Guarde o seu afeto para os seus filhos, seu cônjuge, seu cachorro. Ações são um meio para um fim. Não perca o seu fim de vista. Vamos iniciar nossa análise e, como eu faço habitualmente quando analiso alguma ação aqui no canal, eu informo a data dos dados. Então eu estou fazendo essa gravação no dia 29 de julho de 2024 com o mercado já fechado. A Uzi Minas, ticker UZIN5 das ações preferenciais, teve sua cotação máxima em valores ajustados por proventos e desdobramentos em R$ 32,71 em maio de 2008. E sua mínima subsequente foi em fevereiro de 2016 com valor ajustado de 64 centavos. Isso representa um altamente respeitável drawdown máximo de 98%. Isso ocorreu num período de 8 anos, mas a turma da Uzi Minas deve ter envelhecido 80 anos nesse período. A Uzi Minas teve uma razoável recuperação em maio de 2021, mas não chegou perto da máxima histórica, e aí voltou a cair. O drawdown é hoje de 82%, que ainda é muito grande. A tendência dela na periodicidade semanal é de baixa, porém há uma região de possível suporte nas imediações dos R$ 6. Então o timing atual pode ser interessante para quem queira fazer um trade de curto prazo comprado ou uma venda de put, uma opção de venda, mas tendo em mente que seria algo rápido, especulativo e contra a tendência. O que chamou a atenção da Uzi Minas nos últimos dias foi a queda de mais de 23% no dia 26 de julho após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa reportou uma perda de 100 milhões de reais contra 36 milhões de lucro no trimestre anterior e 287 milhões de lucro no mesmo período do ano passado.
Ali no começo dos anos 2000, quando a Usiminas era Usiminhas, estávamos naquela época de grande expansão econômica, com a China puxando as commodities e os materiais básicos, e o pessoal, de uma forma nada cética, imaginando que aquele crescimento iria durar para sempre. No período de 1999 até fazer a máxima em 2008, a Usiminas valorizou mais de 20.000%. Não é à toa que ela formou esse fã-clube todo. Só que aqueles fatores que impulsionaram a Usiminas e outras empresas de commodity e de indústrias básicas não só não existem mais, como pior que isso, hoje é o oposto. É o aço chinês que está invadindo o Brasil, e essa concorrência altamente agressiva, alguns classificam como desleal, é uma das supostas explicações desses resultados ruins. Algumas medidas protetivas foram tomadas pelo governo, como a tarifação de 25% do aço importado, que deve valer por um ano. Isso pode aliviar um pouco a situação da Usiminas, mas aqueles fatores que levaram a um crescimento impressionante no começo dos anos 2000 não existem mais e não há nenhuma evidência, ao menos nesse momento, de que algo no mundo vai mudar e que vai fazer com que a demanda pelo aço brasileiro exploda. É difícil fazer uma argumentação da Usiminas como ação de alto potencial de crescimento. Para dividendos, também nunca foi uma empresa de grande destaque, sendo que neste momento, com a ação bastante depreciada, o dividend yield é de 4,68%. Em termos de indicadores fundamentalistas, a Usiminas tem até alguns números interessantes, mas é preciso muito cuidado na análise. Se formos considerar os indicadores de valor, ela tem um PL, preço-lucro, de 13,9 e um EV/EBITDA de 7,8. Podemos dizer que é uma empresa que está até que razoavelmente barata e que, pelo ponto de vista de valor, pode ser uma oportunidade de compra. Só que os números que são base para esses indicadores estão com uma variância tão grande, tão voláteis, que essa leitura não fica confiável. O PL, por exemplo, ainda é positivo porque está pegando o número dos trimestres anteriores. Só que o resultado desse último trimestre representou uma completa quebra em relação àquilo que vinha vindo. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, é anêmico. 2,8%. É um valor ainda positivo, mas sofre da mesma distorção dos indicadores de valor, que é o efeito dos trimestres anteriores positivos. Então não dá para considerar. Do ponto de vista fundamentalista, é difícil fazer um argumento a favor da Usiminas, especialmente se formos considerar as perspectivas macroeconômicas. Nós não estamos nem remotamente próximos daquela situação do começo dos anos 2000. Do ponto de vista técnico, até dá para justificar um trade rápido e contra a tendência. Mas aí vem aquela pergunta, se for para fazer isso, será que não tem oportunidades melhores e mais seguras em outras ações? Ok, de forma geral podemos dizer que não parece ser uma oportunidade de compra. O que fazer então quem já está dentro e está no prejuízo? A primeira possibilidade é simplesmente não fazer nada e esperar. Esperar que, quem sabe, ela volte ao menos perto daquilo que estava em 2021. Afinal, como dizem por aí, se está no inferno, então abraça o capeta. Como eu comentei antes, está difícil fazer uma argumentação a favor da Usiminas e não há evidências de que ela vá se recuperar rapidamente, mas nunca se sabe. A segunda possibilidade é simplesmente dar um stop loss e realizar a perda. Assim libera recursos para, quem sabe, tentar recuperar essa perda em algum outro ativo. Um terceiro caminho é comprar mais, fazer o famoso custo MER médio. Veja que não é nenhum pecado fazer custo médio, mas digamos que não é considerado uma boa prática, é meio que uma aposta. Pode dar muito certo ou muito errado. Se eu estivesse comprado e desconfortável, eu pensaria na hipótese de fazer lançamentos cobertos de opções de compra com um exercício ligeiramente acima do preço atual da ação. No jargão das opções seria ligeiramente fora do dinheiro, ainda que esse preço de exercício fosse inferior ao meu custo médio. E iria fazendo sucessivos lançamentos e rolagens até quando não der mais. Seria uma forma de tentar recuperar pelo menos alguma coisa e, no limite, quem sabe até sair dessa no lucro. Aliás, se você não entendeu essa última parte, fica o meu convite para conhecer o meu curso A Sua Única Opção, um curso de opções ideal para quem quer começar nas opções, e nele, entre outras coisas, você vai aprender essa estratégia que eu comentei agora há pouco. O link de inscrição está na descrição ou no card aqui em cima. Enfim, o que fazer? Eu não vejo nenhuma justificativa para compra, a não ser que seja para um trade de curto prazo, e ainda assim eu analisaria outras possibilidades. E para quem já está dentro e não está confortável, eu apresentei algumas possíveis abordagens. Espero que alguma delas seja ideal para você, e é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de não criar relacionamentos afetivos com ações e com empresas, e ceticismo sempre.